colegas! E aí, tudo bem com vocês? É sempre um prazer imenso ter todos vocês aqui comigo no canal Serviço Social Facilitado. Pois é com imensa satisfação, alegria que eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória no mundo do serviço social. Pois eu sou professora Paula Devaniri, sou assistente social, com 20 anos de atuação, de expertise profissional em diversas áreas, na assistência social, na área socioambiental, na saúde pública e assim por diante. E na política de assistência social das Forças Armadas também, porque eu fui militar temporária servindo a Marinha do Brasil. Pois e no vídeo de hoje, nos vídeos de hoje, porque eu dividi para o vídeo não ficar muito grande, eu trouxe uma temática assim, que muita gente entra em contato comigo, me pergunta, né? Sabe que eu realizo, então eu trouxe aqui para vocês. Hoje eu estou trabalhando, né, de forma autônoma, realizando cursos, oficinas, palestras, mentoria. Eu realizo mentoria para profissionais recém-formados e para estudantes também, ou profissionais com muito tempo de formado, mas que ainda não teve a oportunidade de atuar em nenhum serviço, nenhum equipamento. Eu realizo essa mentoria também e realizo assessoria e consultoria na área de serviço social. Pois então, muita gente que quer empreender, que quer trabalhar de uma forma autônoma, né? A gente tem que procurar se virar do jeito que dá. O mercado está difícil, não está fácil para ser ninguém. Eu falo daqui de Salvador, Bahia, dessa cidade gostosa e maravilhosa, mas o negócio está complicado. E cada vez mais as vagas de hoje, eu sempre trago vídeos falando do mercado de trabalho. Cada vez mais as vagas hoje solicitam, né, muitas exigências para os profissionais e os salários não são condizentes com as exigências, né, das empresas, né, dos equipamentos que são demandado de nós profissionais. A exemplo, como eu já trouxe, né, que pede que o profissional tenha habilitação e habilitação ativa, ou quando não, que tem habilitação e carro próprio, inglês intermediário ou avançado, e para um salário de 1.200, 2.000, 2.400, 3.000 reais, como é que você consegue se manter e manter, né, essa questão? E outra coisa que eu sempre pontuo, né? Ao longo da nossa trajetória profissional, a gente nunca para de estudar, né? A gente continua estudando para todo sempre. Então, a gente precisa investir em qualificação, aprimoramento, estar atento às mudanças das legislações e assim por diante. Isso tudo a gente precisa investir. E como é que a gente vai investir se a gente não está trabalhando? Como é que a gente vai ter aquelas qualificações que a vagas demandam se a gente não está trabalhando e não pode realizar, né? Não pode tirar uma habilitação, que é cara, fazer inglês, né? Que é caro também e assim por diante. Então, muitas colegas estão procurando empreender na área de assessoria ou consultoria em serviço social. Então, eu recentemente, né, esse mês de dezembro e janeiro, eu estava prestando uma assessoria para uma empresa de exploração mineral e decidi gravar aqui, explicar para vocês o que é assessoria. Eu tô com um pelo de brisa aqui no rosto. Brisinha é minha filha Pet. Então, eu decidi gravar aqui para vocês, né, falando do que é assessoria nesse vídeo 1, explicando qual foi o trabalho que eu prestei, né? Qual foi a assessoria que eu prestei para essa empresa. E no vídeo 2 eu vou falar de consultoria. Eu sempre faço consultoria, vou pontuar, né, várias possibilidades que a gente pode fazer e vou, né, abordar também. Então, já convido vocês
já que a gente se encontrou, não soltemos a nossa mão, não é verdade? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, que é super importante para o crescimento e fortalecimento do canal. Deixe o seu comentário também, nem que seja para dizer um olá para essa baiana e roda a vinheta. Então vamos lá, né? Já botei meu óculos aqui para poder enxergar tudo. Vamos para frente. Eu fui contactada, né, por um geólogo, na verdade, ele querendo informações se eu tinha experiência com comunidades tradicionais. Aí eu disse que sim, que já tinha trabalhado no projeto da transposição do Rio São Francisco, mais diretamente, que já tinha atuado em um CRAS, que eu tinha o meu público, era uma comunidade tradicional também, e eu sempre estou estudando, pesquisando e assim por diante. E a dúvida, né, surgiu para a parte dele como representante da empresa, foi referente à questão de certificação de comunidade tradicional. Ele queria contratar um assistente social ou um grupo ou as assistentes sociais para fazer o processo de descaracterização da comunidade tradicional. Ou seja, ele queria que a profissional fizesse um estudo, ou seja lá, outra intervenção que fosse, para afirmar que aquela comunidade não seria uma comunidade tradicional. Então, observem vocês que outros profissionais, né, têm um outro olhar, um outro entendimento do que é o nosso trabalho, do que é a nossa intervenção, do que a gente realmente faz, né? E principalmente para contratar uma profissional para fazer um trabalho desse. Então eu fui explicar para ele que uma vez que qualquer comunidade tradicional, né, que deu entrada no processo de certificação, de reconhecimento que aquela comunidade é tradicional, não existe o voltar atrás, né? Não tem uma equipe de profissional para dizer que aquela comunidade não é tradicional. O que foi sugerido que nós pudéssemos fazer, né, era um trabalho de pesquisa, né, de análise documental, porque a empresa foi fazer exploração mineral em uma determinada área, lá em Juazeiro, na zona rural, e a comunidade, né, sentiu, né, que o seu território foi invadido. Por quê? Porque a empresa chegou, fez o estudo do local, procurou saber quem era o dono daquele terreno, a pessoa se apresentou, mostrou a documentação, foi feita a negociação entre as partes, a empresa foi em busca das licenças, de dar entrada nas licenças necessárias, e quando começou a exploração, a comunidade, não, esse terreno não é de senhorzinho, esse terreno pertence a nós, a nossa comunidade tradicional de fundo de pasto. Aí criou-se o embargo e chegou ao Ministério Público, e o Ministério Público, né, suspendeu todas as licenças. Então, por isso que a empresa, né, startou, não, eu vou contratar um grupo de assistentes sociais que elas vão fazer, né, o trabalho delas e vão dizer que a comunidade não é uma comunidade tradicional. Então, eu fui explicar para ele como é que funciona o processo de certificação, como é feito, e até mesmo se fosse para dizer se a comunidade é não ou tradicional ou não, não seríamos nós, né, que teríamos competência para sinalizar, se caso tivesse essa possibilidade. Seria a questão antropológica, seria a contratação de um antropólogo, né, que ele ia fazer um laudo, ia fazer o estudo e assim por diante. Mas não dizer que aquela comunidade não é tradicional. Então, o que foi que nós fizemos? Antes disso, o que foi que eu pontuei aqui? Para quem não sabe,
A assessoria social trata-se de uma ação desenvolvida por profissionais com ampla expertise profissional na área, que toma a realidade como objeto de estudo, pesquisa e análise. E é proposto uma intervenção para melhorar a qualidade de vida da população envolvida, além de traçar estratégias e mecanismos. As empresas ou os profissionais e ou a equipe que o assessora, este tem a deliberação para acolher ou não as suas proposições. Ou seja, eu faço parte de um coletivo com mais 3 colegas, somos 4 no total que fazemos esse trabalho, né? 2 daqui de Salvador, uma está lá no Tocantins e a outra está na Península de Maraú, né? Todo mundo perto. Então, brincadeiras à parte, então o que nós sentamos, né, para discutir, traçar o plano de trabalho, ler, né, a causa para ver se nós teríamos realmente competência e qualificação para executar o trabalho. E o que foi proposto para a empresa, né, no pós, né, toda a realização do nosso trabalho, a empresa pode ou não acatar. O contratante, né, que muitas das vezes não é uma empresa, é uma outra pessoa. O contratante pode ou não acatar, né, o que foi proposto pelos profissionais. Então, continuando, outro sim, o assessor ou consultor deve ser um profissional estudioso, atualizando-se sempre e com capacidade técnica de apresentar de uma forma clara as suas proposições coesas. Não adianta eu ter ideias mirabolantes, né, que não vão conseguir ser executadas, que nós não vamos conseguir colocar em prática. Então, quando a gente faz todo o trabalho, todo o estudo, a gente tem que pensar em proposições resolutivas que nós vamos fazer, né, e que vamos conseguir resolver. Isso é importante. Então, muitas vezes, principalmente quando o trabalho é feito em conjunto, eu tenho uma ideia, a colega tem outra, a colega tem outra. Precisamos chegar num denominador comum, né, pensarmos em ações propositivas, coesas, né, que nós vamos conseguir colocar em prática e conseguir executar e ter um resultado satisfatório, que isso é primordial. E no que tange a normalização da assessoria e consultoria em serviço social, observa-se que tais processos do trabalho são considerados atribuições privativas do assistente social e competências apresentadas pela nossa lei de regulamentação. Então, eu separei aqui, que aí vocês podem estar dizendo, mas isso está onde, Paula? No artigo 4, no inciso 8º, fala: prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas privadas e outras entidades com relação às matérias relacionadas no inciso 2 desse artigo. O inciso 2 trata de quê? Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas, projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social com a participação da sociedade civil. E já no artigo 5º, que são as atribuições privativas dos assistentes sociais, no inciso 3º, assessoria e consultoria e órgãos de administração pública, direta e indireta, em empresas privadas e ou entidades em matéria de serviço social. Então, a nossa lei de regulamentação, ela nos respalda que é nossa competência e a nossa atribuição. Então, eu pontuei aqui, né, o que foi que nós fizemos, qual foi o trabalho desenvolvido. Inicialmente, nós fizemos a análise documental. Toda a documentação que a empresa, né, gerou, todo o processo que foi encaminhado para o Ministério Público,
tudo que o Ministério Público emitiu, toda a documentação, nós lemos, eu e a outra colega, dividimos e lemos. Então, no nosso plano de trabalho, ficou a análise documental, a visita institucional, que seria a CEPROME, que é a Secretaria de Promoção e Igualdade Social do Estado da Bahia, e o terceiro momento seria a visita a campo. Iríamos lá para a comunidade para fazer a visita, a coleta de dados e a emissão dos documentos. Então, fomos contratada, a priori seria nessa perspectiva, de descaracterização da comunidade, e conseguimos reverter, para uma análise documental, a emissão de documentos que seriam juntados ao processo, para ser entregue ao Ministério Público. Então, partindo do nosso plano de trabalho, fizemos toda a análise documental, identificamos, incongruências, porque o Ministério Público, a comunidade é a comunidade de fundo de pasto, e o Ministério Público inicialmente estava tratando a comunidade como uma comunidade tribal. Pontuamos, que não seria, e a diferença entre as comunidades tradicionais, que é muito importante. Fizemos uma cronologia dos fatos, porque a comunidade se organizou, procurou se organizar, posterior à chegada da empresa na comunidade, e, emitimos um documento. E aí vocês podem estar perguntando, quais foram, Paula, os instrumentais que você utilizou? Você fez o quê? Qual foi o instrumental utilizado para cada fase? Eu trago aqui que é muito importante a gente saber escolher qual é o instrumental. Por quê? Porque a maioria, de nós assistentes sociais, fica bitolado só a relatório. Tudo é relatório, 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 relatório. E nem toda a ação, nem toda execução de trabalho se aplica somente o relatório. Principalmente na área socioambiental, que a gente tem uma diversidade de intervenções, de ações, de situações, de conflitos e assim por diante. Aí a colega perguntou, Paula, a gente vai fazer o relatório quando? Eu disse, mas não vamos fazer o relatório. Ela, não, e a gente vai fazer o quê? Eu disse, vamos emitir uma nota técnica. Pois é. Aí fizemos a nota técnica, ela disse, eu nunca fiz nota técnica, você já fez? Eu disse, já. Eu fiz, muitas no Água para Todos, que eu trabalhei no Água para Todos, no Programa Federal Água para Todos, e eu sempre fazia nota técnica lá. E o que se aplica nessa questão é a nota técnica. Então, conversamos, eu expliquei para ela como é que funcionava, como é que seria feita essa nota técnica, e sentamos para elaborar as duas juntas. E fizemos a nota técnica. Foi o primeiro produto do plano de trabalho da assessoria social. Aí partimos para o segundo momento, que foi a visita aos órgãos. A gente poderia ir tanto a CEPROME quanto a outros órgãos, mas com a ida à secretaria, pelo fato de ser uma secretaria estadual, já conseguimos tudo que a gente queria. Então não tinha necessidade de ir a outros órgãos, correlato. Então, é importante, quando vamos fazer uma visita institucional, fazer o quê? Um agendamento prévio, Você não vai cair lá na instituição de paraquedas, que muitas das vezes os profissionais que estão lá, têm suas agendas, seus compromissos e não pode atender. Então, alinhamos, marcamos, nos identificamos que éramos de uma consultoria social que estava prestando serviço e agendamos com o coordenador, das comunidades tradicionais e com o coordenador de outra pasta lá, que também era importante participar dessa reunião. Então, conversamos tudo, procuramos saber o processo, a que pé que estava a certificação.
e ele nos informou que a certificação já estava na Casa Civil, né, ou seja, para a assinatura do senhor governador. E ele reforçou que nessas situações o próprio governador vai entregar o certificado, né? Marca, né, aquele território, né, várias comunidades que estão para receber o certificado, e o governador vai, faz uma cerimônia, né, e faz a entrega da certificação para a comunidade. Então, coletamos todas as informações, fizemos o registro fotográfico mediante autorização deles também. E aí sim, né, qual foi o instrumental que nós utilizamos? O relatório de visita institucional. Nesse caso, caberia, porque nós fizemos uma visita, fizemos coletas de dados, o registro fotográfico e o produto foi o relatório de visita institucional. Pronto. Segundo momento finalizado. Partimos para a visita de campo. Então, saímos daqui de Salvador, vamos lá para Juazeiro, né, fazer a visita de campo. Só que a gente pode chegar na comunidade de paraquedas? É claro que não. Nós precisamos saber chegar na comunidade. E o que nós fizemos? Agendamos previamente, né, com a liderança comunitária, que por coincidência é presidente da associação, né, de fundo de pasto, e nos identificamos, conversamos com ela, apesar da comunidade estar bem sentida, mas ela foi muito solícita, né, ficou meio arredia, que é normal, natural, mas foi muito solícita em nos receber e contar o lado dela, que a gente já sabia previamente, né? Mas nada mais interessante do que ouvir da própria pessoa, da própria parte envolvida, né? Então fizemos todo o mapeamento da área, percorremos a área, pedimos autorização para fazer o registro fotográfico também, né? Coletamos todos os dados que são necessários, que foram necessários, né, para compor o instrumental que seria elaborado posteriormente. Então, passamos 2 dias, né, na cidade de Juazeiro, fizemos a visita também na secretaria correspondente, que é a Secretaria de Meio Ambiente do município de Juazeiro, conversamos com a profissional, com a técnica responsável pelo acompanhamento com aquela comunidade. Não tivemos a oportunidade de conversar com a secretária porque ela estava de férias, mas tudo previamente agendado para não cair de paraquedas. A gente precisa trabalhar nessa linha de ação, né? Agendado. Então, fizemos todo o trabalho, né? Toda a pesquisa de campo e retornamos para Salvador. E qual seria o produto a ser entregue? Qual instrumental, Paula, você utilizou? Só um minutinho, minha gente. Mãe, Bruninho já tá de férias do carnaval. Voltei. Bruninho tá de férias já do recesso de carnaval, misericórdia. Mas continuando. Então, qual foi o produto a ser entregue? Qual instrumental, Paula, você utilizou? A colega, né, tinha idealizado em fazer um relatório social. Aí eu disse, mas não cabe um relatório, porque a nossa visita, né, a nossa visita lá na comunidade não foi uma visita como a gente faz uma visita como se a gente estivesse trabalhando no CRAS, como se a gente trabalhasse no CREAS. Fomos fazer uma vistoria, né? Então, fomos a comunidade fazer a vistoria, coletar dados, né, vistoriar o local, conhecer as pessoas da comunidade e assim por diante. Não confunda o relatório de vistoria, né, com a finalidade de você fiscalizar, né, de você fiscalizar e emitir um documento referente a essa fiscalização. Você vistoriar é você verificar. Então, o produto, né, o instrumental que nós utilizamos foi um relatório de vistoria. Aí a colega novamente falou, mas Paula, eu nunca fiz um relatório de vistoria. Você faz esses relatórios aonde? Eu disse, no projeto da transposição do Rio São Francisco.
quando eu ia fazer a vistoria das famílias que já tinham recebido, né, a indenização, né, elas já estavam para desocupar os imóveis, né, precisavam sair, deixar os imóveis, então eu fazia a vistoria para ver o andamento daquela execução, daquela ação. Então, assim, nós fizemos um relatório de vistoria com os dados que nós coletamos em campo. E esse foi o produto final. E nesse relatório de vistoria, assim como a nota técnica, nós emitimos, né, que o que nós vislumbramos, né, de ações que poderiam ser executadas nessa comunidade para reverter, né, esse desconforto que criou-se naquela comunidade com aquelas pessoas. E uma comunidade super pequena com 14 casas, e dessas 14 casas, apenas 9 residem pessoas, os habitantes. Então, sugerimos, né, um projeto técnico-social para a empresa, né? Descrevemos o que seria esse projeto, as ações iniciais que poderiam ser realizadas. E lembra que eu falei no início do vídeo que a gente propõe e o nosso contratante, ele pode ou não acatar. Ou ele pode dizer, não, eu tinha pensado isso, a gente trabalhar, melhorar aquela ideia. Só que nesse caso, a empresa, né, aqui em Salvador tá calor tremendo, misericórdia. Só que nesse caso, a empresa concordou, né, em realizar o trabalho, né, fazer algumas benfeitorias em prol da comunidade, que isso é importante também. E eu estava, né, até pontuando, quando eu trabalhei, né, no Água para Todos, aonde o poço, né, ele era perfurado, né, o morador, ele não é indenizado. A gente chama de compensação, porque ele vai receber um valor, né, pelaquela área, né, do terreno dele, aonde o poço foi perfurado. Quando é perfurado em propriedade privada, porque naquela área ele não pode plantar, não pode tampar, não pode obstruir, né? O poço é da comunidade, não é do dono da terra e assim por diante. Então ele recebe uma compensação, a gente chama de compensação. Tem uma outra equipe que faz essa intervenção junto com o morador, que é feito também com assistente social e por outros profissionais. Então, muitas das vezes, né, a comunidade acha que quando chega uma intervenção, uma obra na comunidade, vai trazer sempre prejuízos. Porque, eu não pedi, vai mexer, vai afugentar os animais, vai acabar com tudo, vai deixar tudo aí, vai mexer com a rotina da comunidade e assim por diante. Mas a gente tem que vislumbrar, como sempre ponto, nas benfeitorias, né, que vem através dessas intervenções. Obra nunca é satisfatória. Quando a gente vai fazer uma pequena reforma na nossa casa, antes de me mudar para esse apartamento aqui, que teve que pintar, trocar porta, trocar isso, chuveiro, não, foi uma dor de cabeça, um estresse tremendo. Imagine intervenções maiores e mais complexas, é claro que vai trazer um desconforto. Mas a gente tem que pensar na melhoria, no bem-estar daquela população que vai ser impactada. Então, nessa perspectiva, nós, né, alinhamos que seria uma intervenção de um projeto técnico social, do trabalho social, naquela comunidade para conseguir reverter. E toda essa produção, né, todos esses produtos, todos esses documentos que nós emitimos, assinamos, né, e encaminhamos para a empresa e finalizou o trabalho, vai ser juntado ao processo que corre junto ao Ministério Público, porque vai ter audiência, o promotor vai ler, né, vai analisar e muitas das vezes é acatado. Não, a empresa quer fazer exploração naquela área, mas em contrapartida ela vai fazer tais e tais benfeitorias para aquela comunidade.
principalmente as comunidades rurais aqui, né, nas cidades daqui do interior da Bahia, que tem uma dificuldade tremenda de acesso à água, as estradas são intransitáveis, né, muitas das vezes, principalmente no período de chuva e assim por diante. Então, sempre trabalha nessa questão compensatória. Faz uma parte e faz uma outra parte na benfeitoria como se fosse uma compensação, né? Então, nas intervenções que eu já atuei, sempre foi nessa perspectiva. Então, vamos aguardar, né? Que a audiência vai acontecer agora, em fevereiro, depois do carnaval, que aqui tudo começa depois do carnaval. Então, vamos aguardar e, né, no decorrer do processo, eu vou gravando outros vídeos, né, do trabalho que a gente está desenvolvendo e vou trazendo aqui para vocês. Tá joia? Um super abraço, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like que faz toda a diferença. Deixa o seu comentário que é super importante. Você, assistente social, quer fazer assessoria social e não sabe como? Pois é, vamos trocar figurinhas. Um super beijo, um abraço e tchau, tchau!